você está aqui. Vamos primeiramente inclinar nossas frontes, Pai. Pai Santo, Pai Eterno, Pai Divino, queremos em tudo te agradecer, te bendizer, te exaltar, por todos os teus benefícios, pela salvação, pela vida eterna, que não há palavras, não há preço para poder pagar. É a tua graça, é a tua misericórdia, é o teu grande amor para conosco. Te louvamos, te bendizemos e te imploramos, inclina os nossos corações ao Senhor. O coração dos jovens, das crianças, dessas mães, desses pais, de nossos anciãos, do ministro que o Senhor pôs aqui, dos nossos diáconos, os nossos músicos. Deus, converta-nos a Ti cada dia mais e seremos mais convertidos. Eu peço que o Senhor, nessa noite, comece algo grande na vida dos Teus filhos. Faça que os ensinos possam realmente entrar em práticas. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Eu quero conversar um pouco com vocês. Eu não sei se estamos transmitindo hoje ou não, mas pelo menos está transmitindo, né? Fazer as nossas gravações, que isso fique gravado para vocês. Esses dias atrás nós estivemos comentando aqui a respeito do jejum, tomando aquilo que o irmão Brana falou sobre os jejuns, e realmente a gente aprende com esses homens que viveram perto de Deus e alcançaram grandes vitórias. Agora, todos esses homens foram homens que eles disciplinaram a eles mesmos. Em outras palavras, eles estabeleceram certas regras. Quando você vê um homem usado por Deus na palavra e tudo mais, pode ver que ele tem uma vida mais perto de Deus, mais consagrada. E ele paga um preço por isso. Ele paga um preço por isso. Tem que viver uma vida mais reclusa. Mas o jejum, irmãos, o jejum é uma prática muito difundida no meio do cristianismo e mesmo na vida de Israel. E o próprio Senhor Jesus nos fala sobre isto. Jesus era um homem de oração e de jejum. Muitas vezes ele deixava suas campanhas e ia aos montes, sei lá por onde ia, para orar. Sendo ele Deus, ele orava a um Deus que habitava nele. Agora eu quero conversar com vocês sobre isso, o jejum. Quantos de vocês nunca jejuaram? Levante a mão. Todos já jejuaram? Quantos de vocês é normal jejuar? Você faz sempre jejuns? Há várias mãos levantadas. E quantos jejuam lá esporadicamente?
eu estou nessa classe. Quando eu aceitei a Cristo, eu levei a coisa séria nessa questão de jejum. Vocês sabem, um jovem de 17 anos, e eu encarei seriamente. E eu, aos sábados, pelo menos aos sábados, eu jejuava e orava. Era o dia que a gente não trabalhava. E pelas madrugadas eu orava e eu lia minha Bíblia. E tudo isto me deu muita força para me vencer as paixões da juventude. Eu creio que Jesus Cristo, como nos diz a Bíblia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Se nós o buscarmos, o encontraremos. Se o deixarmos, Ele também nos deixará. Agora, nós vimos há esses dias sobre o jejum, como fazer, como que o irmão Brana fazia. E agora não adianta a gente somente ouvir, aprender e não pôr em prática. Por isso eu chamei vocês que viessem, obrigado por terem vindo. Eu quero nessa noite convocar vocês para se internar, entrar em uma vida mais profunda. Se queremos que as coisas mudem, temos que mudar primeiro. Temos que mudar primeiro. E Deus fará grandes coisas, mas primeiro Ele tem que fazer em nós. Trabalhar em nós. Então, irmãos, eu quero dizer a vocês, vamos encarar isso com seriedade. Você dedicar a Deus um jejum, 1 ou 2 jejuns. O irmão Brana jejuava 2 vezes por semana, era a sua maneira normal de jejuar. E quando ele tinha campanhas, ou o que seja, ele entrava mais profundamente, se separava e entrava mais profundamente em oração, em jejum. Por isso que Deus operava o que operou através dele. Ele se separava. Então, vamos dedicar, eu convoco vocês a ter um compromisso, primeiro diante de Deus, de você jejuar. Começa por um dia, por semana. O jejum completo seria de uma tarde a outra tarde, uma abstinência. Agora também, se não pode fazer assim, você pode dedicar uma parte do dia, pode ir, quem sabe, até as 3 da tarde, que é a hora de oração, né? Às vezes é preciso começar devagar, mas começar com perseverança e acrescentando, chegando mais. Nós precisamos da atuação de Deus em nosso meio, então é preciso chegar a Deus, todos nós. Eu digo dessa forma para vocês. Vamos sair daqui com o nosso coração diante de Deus para oferecer a Ele pelo menos um jejum por semana. O irmão Brana orava às terças e sexta, né? Ele jejuava. Você pode ver o dia que te é mais fácil, o dia que você pode também se separar e estar mais em espírito de oração,
apesar de o jejum, não é preciso a pessoa estar de oração, de meditação direta. Você pode fazer isso no espírito, mas se você pode se consagrar também, chegando mais a Deus na leitura, na meditação, na oração e no jejum, isso vai mais profundo e traz mais benefícios. Então, a família. Uma vez eu achei muito bonito na casa de um pastor. Toda a família, eles tinham concordado em jejuar uma vez por semana, os rapazes, a moça, e eles dedicavam aquilo, os pais e os filhos. Eu achei aquilo tão bonito, todos se consagrando, jejuando e dando aquele dia a Deus. Se você pode fazer isso com tua esposa, com teu esposo, com teus filhos, desde que eles não sejam pequenos, que eles nem vão entender, mas seria bom combinar isso dentro de casa. Ou seria bom que irmãos tivessem essa combinação de tal dia estão em consagração, em jejum. Para que serve o jejum? É uma forma de subjugar a carne, para que o espírito tenha preeminência. Você tem que subjugar a carne, e nada melhor do que o jejum para enfraquecê-la. Viu? Às vezes, jovens, homens, mulheres têm uma certa natureza muito forte, e a maneira de enfraquecer é por aí. Você quer dominar o teu gênio? O jejum, peça a Deus, o jejum e ore, peça a Deus que enfraqueça essa natureza de galo de rinha, de briga, de discussão. Então, o jejum é uma maneira de subjugar a carne. Agora, você sabe o que a tua carne mais pede, mas para onde ela mais se inclina. Então, o jejum é como um freio, enfraquece, submete, enfraquece a natureza da carne e, por outro lado, ele fortalece a natureza espiritual. Repetindo, enfraquece a natureza carnal e fortalece a natureza espiritual. Não há crescimento espiritual sem esse crescimento. E há certos tipos de espíritos. Jesus diz que somente eles saem através do jejum e oração. Quer dizer, tem certas castas de demônios que só se liberta deles através da oração, a do jejum. Tem que se libertar. Pessoa pega um espírito de adultério, olha, ou qualquer um outro espírito, e aquilo, você tem uma batalha, mas quer vencer? É pelo jejum, pela oração. Una essas duas coisas. E como diz o irmão Branham, aí há poder. É como você conectar os fios. Aí há poder. E você vai ver que as coisas ficam mais fácil. Você terá mais força. Também
vai aumentar o teu discernimento espiritual nosso, vamos dizer. Quando chegamos a Deus, quando oramos, quando jejuamos, quando meditamos, lemos a sua palavra e meditando nela, há um crescimento espiritual, há um fortalecimento espiritual. Você consegue ter mais discernimento e mais sensibilidade espiritual. Este é o caminho, irmãos, de se aprofundar em Deus. Irmão Brana, como eu faço para me aprofundar em Deus? Ele diz, lendo a palavra, estudando. Você está estudando, você está vendo hinos que realmente são hinos. Há muita coisa que nos ajuda a fortalecer espiritualmente. Você procura hinos genuínos, leituras, e hoje é tão fácil as leituras da Bíblia. Você veja tipo de tradução mais parecida com a nossa, a imprensa bíblica. Tem na internet. Você pode ouvir ali a leitura tem toda a Bíblia na internet, a leitura. Pode começar a ouvir devagar, vai ouvindo. Vai meditando. Então, isso é ocupar com as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima, diz a Bíblia, e não nas que são da terra. É ocupar a mente, ocupar os seus pensamentos. Quantas coisaradas vêm na nossa mente, na tua, na minha, e quanta perca de tempo temos, porque a mente está desocupada das coisas espirituais. Como vai pensar nas coisas espirituais se não estiver próximo a elas? Irmãos, então existe, essa é uma necessidade, vocês veem. Você vê que você precisa fazer isso. É certo, não é? Se levante a sua mão, você vê que precisa? Agora, você quer fazer isto? Então vamos sair com um propósito daqui nessa noite. Não confunda jejum com dieta. Eu vou fazer, eu vou diminuir, eu vou emagrecer. Não misture as duas coisas. O dia que você quer fazer dieta, você faça. Mas o dia que você quer jejuar, seja para Deus. Está bem? Agora, qual é o tempo? Eu vou falar aqui o que disse o irmão Brana, depois vocês façam vossas perguntas. Existe um tempo para jejuar? Você que separe esse tempo. Eu diria o que diz o irmão Brana. Você tem que ter cuidado. Tem pessoas que querem jejuar 3, 5 dias, 7 dias. Você vai prejudicar o templo do Senhor. Vai prejudicar. Então, você jejue. Peça a Deus, Senhor, me dê vontade para jejuar. Me desperta para orar. Me desperta para meditar. Me convoque, Senhor, para estas coisas. Você tem que pedir a Deus que convoque você, que te convoque para essas coisas. Então, você vai
ter vontade de jejuar, de orar. Senhor, me dê palavras para falar contigo, me dê o espírito de intercessão, de clamor. Então, não há um tempo, tem que ser 10 dias, 5 dias, 2 dias, ou o dia inteiro. Deus, Ele aceita aquilo que você oferecer para Ele, desde que seja de coração. Lembra que Jesus, depois de 40 dias jejuando e orando, Ele teve fome? Quando você sentir fome, é hora de encerrar. O jejum que Deus convoca. E você, quando sentir fome, você pare. Agora, há pessoas que nunca se sentem saciados, estão com fome direto. Bem, eles têm dificuldades de jejuar. Não consegue jejuar. Olha, você tem que jejuar, você tem que achar um meio. É pedir a Deus. Principalmente os gordinhos, né? Então, peça a Deus. Ah, mas se eu fico sem tomar o mate, me dá dor de cabeça. Eu ainda creio na libertação. Sabe, é entrar na fila para ser liberto. Do mate, do café, daquilo que faz a tua cabeça zunir. Você ore sobre isto. Peça a Deus, batalhe, Deus ponha dentro de mim a disposição para jejuar, para meditar, para orar. Ponha dentro de mim, me convoque, Senhor, para isto. Então, quando é um tempo, uma pessoa está trabalhando, tempo calor, e o serviço é pesado, você pode fazer um jejum parcial. Beba água. Deixa o alimento de lado, beba água. Você pode fazer um jejum até mais longo. Tome uns sucos, ou o que seja, mas evite como você fizer. Deus vai aceitar. Então, Deus, Ele está olhando para o coração, não muitas vezes para a forma exata do jejum, mas aquilo que você oferece de coração. Então, há o jejum parcial e há o jejum total. Por muito tempo, irmãos, o remédio impede a pessoa de fazer seus jejuns. Porque tem que tomar aquele remédio, tem que ser mesmo, não pode ficar sem. Então faça um jejum parcial. Tome o teu remédio, beba o teu suco, entende? Evite somente aquela comida pesada, o alimento pesado. Aí você pode jejuar até mais de um dia. Você diz assim, mas o jejum parcial é bíblico? Lá no livro de Daniel, Daniel diz que ele jejuou durante 21 dias. Ele diz que alimento ele não pôs sua boca. Mas o que é que ele pôs? Era mais líquido. Ainda mais aquele mundo quente lá, né? Jejum que é inspirado pelo próprio Deus. Só que você, ao fazer isso, siga o que disse Jesus. Levante o teu rosto, lava o teu rosto, quer dizer, para não transfigurar aí
uma cara doentia, como quem está doente, para mostrar aos homens que você jejua. Eu, a primeira vez, quando eu me converti, cheguei numa irmã, eu disse: irmã, hoje eu estou jejuando. Eu não sabia, né? Nem tinha lido Jesus falar isso lá em Mateus. Daí ela deu uma risada e disse: filho, não conta para ninguém que você está jejuando, não. Jesus disse que é para você ser discreto. Eu guardei aquilo e fui depois descobrir na Bíblia que é isso mesmo. Então, seja você discreto. Porque há muita gente que gosta de aparecer. Certa vez eu lembro de um certo irmão denominacional. Eu jejuei 40 dias para fazer esta obra. Jesus diz que você já recebeu a sua recompensa aqui mesmo. Nunca faça essas coisas para se exibir, para se aparecer, para se vangloriar, para pensar que é mais crente do que os demais. Faça em silêncio diante de Deus, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará secretamente. Aliás, publicamente. Não faça nada para seres aplaudido. Faça de coração diante de Deus. Se você dá uma esmola com uma mão, que a outra não saiba que você fez isso. Esconda o máximo que você pode. E, então, amados, o jejum, a oração, tem os seus lados perigosos também. O orgulho, a pessoa quer mostrar que ela é mais, que ela é mais. Não é dessa forma. Isaías 58, Deus mostra o jejum que lhe agrada. Ele diz: vocês, quando jejum, é para briga, é para dar punhadas, é para discussões, é para isso, para debate. Ele diz que esse não é o jejum correto, não é o espírito correto. Então, todos os motivos errados têm que ser afastados. Não pensa que vai manipular a Deus através de suas orações e jejuns, ou querer manipular a igreja, ou manipular a família. Agora, não faça isso, irmãos, obrigando. Convida a esposa para ela seguir, o marido. Agora, os filhos. Não é para você obrigar, fazer uma portaria e aquilo se tornar como um castigo. Pode ficar de joelho, vai orar. 1 hora orando. Onde já se viu fazer isso? A pessoa vai crescer revoltada contra o Evangelho. Não se faz isto. Concorda, fala das vantagens e faça essa experiência. E você vai ver que o ambiente dentro de casa vai mudar. O teu relacionamento com as pessoas, se é áspero, você vai ver que vai mudar. As coisas irão melhorar. Se você anda como Rússia e Ucrânia em uma guerra, mas o homem e a mulher dentro de casa, os filhos, voe mais alto, ponha Deus na frente. Isso é o que nós precisamos, irmãos. Isso é o que fará com que o nosso relacionamento seja mais intenso com Deus. Agora, o jejum, ele também significa, diz o profeta, é uma forma mais profunda de adoração. É um sacrifício que você faz e Deus se agrada.
E quando se jejuma, eu volto a dizer, a carne se enfraquece e o espírito fortalece. Você quer ser mais forte espiritualmente? Quer se sentir melhor do que você tem sentido? Então, vamos entrar além do véu. Vamos chegar mais a Deus. Eu quero perguntar, quantos de vocês estão dispostos a começar? Esqueça o que passou. Daqui para frente, vamos começar. Eu digo, não é preciso você fazer isso todos os dias, mas diga, eu vou fazer uma vez durante a semana. Escolha o teu dia. Comece 2 vezes por semana. Eu digo uma coisa, a igreja vai mudar, o povo vai mudar, e Deus vai se aproximar, mas vamos fazer de alma, com prazer. Amém? Que Deus vos abençoe. Eu nem li a Bíblia, mas ainda posso ler. Tá, pode. Eu creio que não, irmã. Eu creio que não. Eu nunca vi o jejum. Eu nunca vi na Bíblia o jejum relacionado ao sono. Entende? O jejum está relacionado ao alimento. Ao alimento. Tome suas insulina. Pode fazer suas medicações e você tem que tomar aquele remédio, principalmente os velhos, né? Vive entupido aí de remédio. Tome os seus remédios. Agora, se a tua fé passa por cima, tudo bem, mas beba o remédio, gula sua água, faça um jejum, como diz, parcial. O irmão Branham, ele disse assim, que ele nas campanhas dele, muitas vezes ele era muito cansativo, e ele fazia os seus jejuns parciais. E ele disse, Deus sempre honrou, Deus sempre respondeu. Ele não podia fazer um total, então ele fazia parcial. Alguém tem alguma pergunta? Dentro desse assunto? Existe o jejum religioso, mas existe o jejum espiritual. Entende? Às vezes você tem que forçar um pouquinho, mas você peça a Deus que te convoque para isso. E Deus vai convocar. Deus vai te chamar para isso. Vai chegar dias que você levanta, que você vê que você não tem fome para nada. Aquilo é como Deus está querendo que você jejue. O irmão Branham, ele disse que uma certa vez, o tempo que ele mais jejuou foi 21 dias. Acho que é 21 dias, 20 e poucos dias. Ele não sentiu fraqueza. Olha bem, não sentiu fraqueza. Deus o convocou. Agora, quando você vê que está com fome ou começa uma fraqueza, se você fica muito tempo sem alimentar, então pare.
Pare ali. Volte no outro dia mais além. Entende? Mas sempre faça. Há pessoas que nunca fizeram jejuns e tinha dificuldade. Você primeiro vai vencer essa dificuldade. Vai orar a Deus, vai pedir que Deus o desperte para o jejum, para a oração, para a meditação, até mesmo para vir à igreja, né? Para assistir, estar nos cultos. Então, quando a pessoa, quando menos pensa, ela está com aquele desejo. Aquilo é Deus. Você já viu que quando você ora pedindo a Deus que te acorde pela madrugada com desejo de falar com Ele, mesmo que você não é de acordar de madrugada, você vai acordar? Deus gosta de ouvir, de nos ouvir. Então, irmãos, faça as coisas, entra, comece. E à medida que vão caminhando, Deus vai ampliando, mostrando e lapidando as coisas. Faça de coração. Alguém mais tem alguma coisa a dizer? Olha, vigie quando você jejuar. Porque o diabo pode rolar uma pedra diante de você e você querer pegar uma espingarda e dar um tiro em alguém. É a natureza, né? Procure ficar mais vigilante em oração, porque o diabo irá procurar meios de quebrar o teu jejum. Fazer você esquecer, quebrar. Fazer você se revoltar, brigar. Então procure manter-se, como disse o irmão, em espírito. Se manter naquela linha. Alguém mais? Irmão Clenoí, tem alguma coisa a perguntar? Você quer falar aqui? Então vem. Boa noite, irmãos. Eu estava indo para Xanxerê, nós temos culto lá e teve um acidente e eu tive que voltar. E eu estava ali. Se o pastor der a oportunidade, eu quero falar como que nós fazemos. Vocês sabem que eu atendo Ipuaçu há 18 anos. Então, como nós fazemos ali? Todos nós temos o WhatsApp, temos o grupo da igreja. Então, no WhatsApp, pastor, tem como fazer uma enquete lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e os irmãos votam o dia que ele quer jejuar. Por exemplo, quem quer já no domingo, vota lá no domingo. E nós temos os grupos da igreja aqui também, que nós poderíamos fazer isso. Eu tenho feito isso em Ipuaçu e Xanxerê, e tem sido muito bom. Então, cada um dos irmãos, para a gente até ter um compromisso, né? Naquele dia, eu sei que o irmão tal vai estar jejuando, cada um de nós assume o seu compromisso no seu dia. Porque se a gente deixa assim bem livre, eu vou jejuar tal dia, daqui a pouco, semana que vem, jejua, na outra começa a esquecer e já não se mantém, porque é uma coisa difícil. Jejuar é difícil, irmão. Não é fácil. E nós precisamos aplicar força nisso. Eu penso que seria uma forma para a gente, não para controlar os irmãos, mas para saber, tal dia eu assumo essa responsabilidade, e seria uma forma de fazer. Nós temos o grupo da igreja ali que poderia ser feito. Assim que eu faço, pastor, em Ipuaçu e Xanxerê. E tem dado resultados. Mas nós vamos fazer diferente. Você tem o mês todo. Hoje é que dia? 6, 7? Você faça a tua programação por semana, entende? Quais os dias? Você vai contar daqui até o fim de mês. Os dias que você se comprometeu e que você fez certinho. Está? Depois disso, vamos procurar nos reunir e ver para
fazer, aí pode coordenar entre alguns grupos. Por exemplo, a irmã Eunice, mas tal irmã querem tal dia. Mas de início eu quero ver a resistência de cada um. Tá bom? Mas se naquele dia não deu, veja outro dia. Veja outro dia. Aqui tem a irmã Nice Vargas, que pede o que seria um jejum parcial. O jejum com uma abstinência total de alimento seria a pessoa não comer, não beber, nada. Não comer, não beber. Agora, se a pessoa tem dificuldades, questão de saúde, ou vai jejuar um período longo, mais longo, faça um jejum parcial. Evite só o arroz, o feijão, a feijoada, o churrasco, tá? E pode beber água, sucos, comida bem levezinha. Bem levezinha. O que Deus aceita é a tua intenção. Entende? A tua sinceridade. Então ninguém pode dizer, eu não dou conta, eu não posso, eu não vou fazer porque não sei. Não dou conta, dá sim. E eu estou chamando a igreja para se aproximar a Deus com jejum e oração e meditação. Vamos nos aprofundar. Tá bom? Mas é válido, irmão Clenoi, a tua ideia, mas de início eu quero ver quantos jejuns vocês fizeram. Vocês tragam para mim, põe o nome, fim de mês, antes da ceia, põe o nome aí. Se eu não estiver aqui, o pastor Daniel cuida disso. Põe o teu nome e os dias que você fez isso, e as horas que você fez de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Uma certa vez, um dos meus filhos, ouvindo falar de jejum, ele disse, eu vou fazer jejum, pai. Sim, ele disse, é o seguinte, eu levanto de manhã e eu só tomo café. Até o meio-dia eu não como nada, daí eu só almoço. Depois eu não vou comer nada, daí eu só janto. Daí eu dei uma risada e disse, isso não é jejum, rapaz. Isso não é jejum. Mas eu vou ficar sem comer, pai. Uai, aí já é demais, né? Já não é um sacrifício. Alguém mais teria alguma pergunta a fazer? É você que vai estipular essa tua maneira correta. O jejum judaico começa pela tarde e termina na outra tarde. Mas vamos dizer o seguinte, você quer fazer só de dia, faça. Entende? Teve a tua última ceia à noite, à tarde, e abriu o teu jejum. Vai até que horas? Eu falei aqui, até que você sentir fome. Aí você encerra o jejum, porque se Deus lhe convocou a fazer aquele jejum, Ele vai lhe convocar que é hora de encerrar também.
Nós não temos uma hora determinada, não. Pelo menos o jejum durante o dia, você sabe que depois que você passa aí da 1 hora, 2, às 3 horas, você sente algo em você mesmo, no seu próprio corpo, e a terceira hora do dia dá justamente às 3 horas da tarde, que é chamado na Bíblia a hora da oração. Eu diria, encerra então o teu jejum depois da hora e encerre com oração. O irmão Branham, terminando, eu quero dizer, o irmão Branham, ele nos fala de um velho sapateiro que não podia pregar, evangelizar, porque ele tinha que sustentar a família dele, mas ele teve um peso, um desejo de jejuar. E ele queria aplicar esse jejum no campo missionário, por um missionário, por um trabalhador. Então ele jejuava e pedia a Deus: Senhor, aplique esse meu jejum aonde tem necessidade, aonde tem os obreiros. Porque muitas vezes o pregador, o obreiro, o missionário, ele não tem tempo para isso. Ele tem muito trabalho, muito corre-corre, mas você pode ajudar aquele irmão na missão dele, no trabalho dele. Por isso, irmãos, as nossas orações, como os jejuns, podemos dedicar a outras pessoas, a outras causas. Não é só por você mesmo. Dedica pela causa do Evangelho. Vou dar um exemplo. De momento, o pastor Daniel está, junto com alguns irmãos, fazer essa cruzada de levar o Evangelho, a mensagem, aos países de fala portuguesa. Porque há uma profecia diante do irmão Branham que seria alcançado o Brasil pelo rádio e mais 7 países. Sempre a gente pensava que era ao redor do Brasil. Não, mas a verdade é que esses 7 países é um ao redor cultural, pessoas que falam a nossa língua. E, conversando ainda ontem com o pastor Daniel, já estão com 3 países com os programas de rádio, e um deles tem dado muito resultado, outros estão começando agora, e vão mais para frente ainda. E todos que querem participar dessa cruzada, seja pastor, seja quem for, quiser ofertar, ajudar, são convidados a fazer isto. Agora, não pode ir pregar, não pode fazer nada disso, você pode fortalecer com suas orações e jejuns. Senhor, abra as portas. Jesus não mandou que era para orar ao Senhor da seara para que mandasse obreiros para a sua seara? Você pode orar: Senhor, ajuda por exemplo, ajude esse irmão que está passando por essa luta, por essa prova, por uma dificuldade, Senhor, está fraco. Deus, ele vai tomar sua oração. Mesmo que você não tenha quem indicar, Deus vai usar essa oração e vai aplicar aonde necessita. Isso chama-se o quê? Intercessão. Deus, ele faz isto, irmãos. É como ele faz isto. Então, não é orar só por você, não. Senhor, abençoa aquele trabalho lá na África, aqueles missionários, aqueles que vão enfrentando, estão correndo perigo de vida. Senhor, põe o teu anjo ao redor, proteja-os. Irmãos, Deus vai sempre usar as nossas petições, ele vai aplicar. E lá do outro lado você vai encontrar alguém para dizer: obrigado, você intercedeu por mim sem me conhecer.
mas a oração, a intercessão, use o jejum também para interceder. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. O irmão Daniel está aí? Feche os vossos olhos. Vamos pedir a Deus para nos convocar, nos despertar para as coisas sagradas. Querido Pai, estamos todos aqui diante de Ti, e o Senhor disse que onde estivesse 2 ou 3, Tu estarias ali no nosso meio. E somos mais do que 2 ou 3 aqui. Eu falei sobre o jejum, Senhor. Cada um deva jejuar, deva orar, deva meditar. Agora eu quero apresentar cada um deles ao Senhor e pedir que o Senhor convoque a minha irmã, convoque meu irmão, convoque a mim, convoque os pastores. Nós precisamos, Senhor, chegar mais a Ti. Precisamos ser mais espirituais. Eu peço que o Senhor ajude cada um, Senhor. Aquele que nunca conseguiu jejuar ou mesmo orar de madrugada, eu peço que o Senhor toque para que ele sinta esse desejo e possa, ó Deus, dar lugar a esse desejo e que o Senhor possa vindicar. Abençoa a nossa igreja em tudo. Me ajude, Senhor, ajude meus irmãos. E nós oramos não só por nós, nós oramos por todo o Teu corpo ao redor do mundo. Que o Senhor possa fazer a Tua obra na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel, vamos orar contigo. Irmão Reinaldo, venha também. Bondoso Deus, tudo que nós vemos é o Senhor nos chamando para mais perto de Ti, Pai. É verdade. O Senhor quer manifestar o Seu poder, Sua glória. E para isso, Senhor, precisamos, como pregou o Teu profeta, ter a aproximação correta do Senhor. E não que o Senhor esteja pedindo sacrifício, mas o Senhor está pedindo a Deus para que nós nos aproxime de Ti, Senhor. Essa é uma maneira, Senhor, de demonstrar que nós estamos interessados por aquele contato contigo, Senhor. Sim, Pai. Como me lembro do Teu profeta dizer, Pai, que o Senhor não fala aonde existe muito barulho. Precisa se aquietar. É como ouvir o rádio, Senhor, precisa sintonizar. E o jejum, Senhor, ele nos leva a mudar a estação, Pai, dos sentimentos, mudar, Pai, a atmosfera para encontrar aquela atmosfera celestial aonde o Senhor pode, Deus, falar conosco, se manifestar, se apresentar. E nós queremos, Senhor, aproveitar esse momento que o Senhor nos chama para nós realmente chegar mais próximo de Ti, Pai. Assim Como seja. disse o pastor, muitas coisas vai melhorar, muitas bênçãos vai acontecer, Pai. Muitos problemas que por tempos vêm se arrastando, Senhor, eu sei que o Senhor quer pôr um ponto final. Agora, nos ajude, Pai, nos dê a estratégia, nos dê a sabedoria, Senhor, para chegar perante Ti e sentir, ó Deus, realmente a Tua presença, Senhor. Eu sei, Pai, que espíritos vão se levantar, mas eles já se levantarão mortos, vencidos, porque o Senhor é o que tem nos chamado para esse fim, Pai.
É verdade. Dá-nos graça, Sim, Pai. Senhor. Desde as crianças, que elas possam sentir o prazer em jejuar, em buscar a Tua presença. Ó Deus, que nos lares, nas famílias, quantas vezes, Pai, a gente ouviu, Pai, de lares que dedicam aquele jejum conjunto, num espírito correto, de unidade, Pai. Essas coisas agradam ao Senhor. Que o Senhor faça com que isso possa escalar para mais profundamente diante de Ti. E outras coisas melhores o Senhor nos dará, Pai. Agora, Senhor, sabemos e queremos dizer a Ti, somos humanos, somos falhos, temos, ó Deus, as barreiras naturais, sim, mas Senhor. nos ajude a vencer, Pai. É Nos verdade. ajude, Pai, Queremos, realmente Pai. passar por cima de tudo isso. Sim, Senhor. E que Sim, seja, Senhor. Pai, algo normal na nossa vida. Não normal no sentido de acostumar, mas normal no sentido disso ser do dia a dia da nossa vida, Pai. Nos ajude, Senhor, porque o Senhor está nos chamando para isso. O Senhor sabe o que há pela frente, e o Senhor está nos preparando, Pai, para o futuro. E nós queremos entrar bem posicionado, Pai. Nos ajude, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. O Reinaldo. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nós queremos, Senhor, primeiramente Te agradecer por Teu sustentar até aqui as nossas vidas, nossas famílias, a igreja, a qual congregamos, Teu povo, Senhor. E o Senhor conhece-nos bem de perto, sabe as nossas necessidades, e nós recebemos isto como uma inspiração dada pelo Senhor. E quando é uma inspiração dada pelo Senhor, é porque o Senhor tem um propósito. É Pai, verdade. Nós cremos. É verdade. Eu estava aqui ouvindo o pastor Daniel orando e lembrando daquilo que diz o teu profeta sobre a mecânica, sobre a dinâmica. Não exatamente o assunto em si, Pai, mas é uma necessidade, porque muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo que sabem o que precisa fazer, mas não tem força, Senhor, para executar, Pai, os passos. Mas nós pedimos ao Senhor que tão somente nos ajude, Senhor. Eu lembro daquela história que eu ouvi, daquele moço contando que a águia tem um ponto vulnerável que é atrás do pescoço, na nuca, onde o corvo bica nela e não tem jeito dela soltar dele. Aí ele disse a tática dela é subir mais alto e começar a subir, e chega a uma altura que o corvo não resiste àquela altura e ele é obrigado a soltá-la, Pai. Eu penso que é isto que nós precisamos fazer. Quantos estão maniados com coisas como orou o pastor Daniel? Sim. E eu creio que isto é uma forma, Pai. Eu lembro da Escritura dizendo, Paulo dizendo, em jejuns muitas vezes, Senhor. Ó, querido Deus, nos desperta, Pai, que esta reunião, como disse o pastor Febrônio no princípio, Pai, seja um marco nas nossas vidas, Pai. Eu sempre tenho orado ao Senhor duas coisas, dá-me desejo na oração e dá-me prazer na oração, Pai. E nós oramos, dá-nos desejo por jejuar, dá-nos prazer por jejuar, dá-nos assim propósitos genuínos sim, nesses jejuns, Senhor, e seja para nós e que também assim para a seja. obra, como disse um dia o teu profeta. Por que orar? Por que jejuar? Ele disse, porque ainda temos os doentes, ainda temos os desviados, ainda temos as necessidades da igreja, Senhor. E, ó Deus, nós sabemos que isto é vindo de Ti e pedimos, Pai, que o Senhor prossiga nos ajudando individualmente, cada um possa se responsabilizar, assim Senhor, seja. pela sua porção. Obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Cantarei a Ti, Senhor, Tu és digno.
de louvor. Amém? Irmãos, então vamos começar, não como uma coisa que daqui um pouco esquece, deixa, você fazer disso uma prática, uma coisa normal na sua vida. Eu diria pelo menos 2 vezes por semana. Se não pode, 2, 1. Mas quer fazer 3? Entende? Fazer que isso seja uma coisa normal, natural, como era na vida do irmão Branham. Aquilo era uma coisa natural. Na vida de Daniel também. Então, pode começar essa semana, se você quer começar sexta ou sábado, entende? A hora que você começar, isso seria bom começar já por essa semana, E ora, interceda pelos nossos cultos, interceda pelas pessoas, que elas venham e que elas possam se converter. Vamos interceder para que Deus também manifeste o seu sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe. Você vai descobrir o caminho da vitória muitas vezes. Como é fácil. Senhor, apresentamos a irmã Vanise, que pede oração por ela e pela saúde de sua família. E assim também que a todos que necessitam neste momento, alcance em Ti, ó Deus, a resposta de suas necessidades. E nos ajude, Senhor, a pegar firme no cabo do arado e seguir adiante até o final. Consagra-nos, convoca-nos para as coisas espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Uma boa noite.